Antes de você chegar a abrir uma operação, toma muito cuidado com isso aqui que eu vou te ensinar, porque na prática faz muita diferença para você diferenciar trades bons, que valem a pena você colocar o seu dinheiro, e trades ruins, que não valem a pena você arriscar e que muitas vezes é o trade que atrapalha os seus resultados de fluir. Então fica comigo até o final. Já deixa o seu like nesse vídeo. Se você quer continuar recebendo mais conteúdos como esse, se inscreve aqui também no canal, porque aí você sempre recebe se você assinar o sininho, se você ativar o sininho. Me segue no Instagram também, @ShotScalperTrades, o link tá aí na descrição para você também acompanhar meu dia a dia, minhas operações e tudo mais. Vamos lá. Existe algo que eu julgo muito importante na hora de abrir uma operação, e isso acaba sendo determinante para mim para decidir se eu vou abrir um trade ou não, que é o quê? Entender a probabilidade desse trade se desenvolver mais do que duas, três vezes o meu risco, tá? Porque muitas vezes a pessoa ela vai entrar em um trade e ela está preocupada com o sinal da entrada. Isso é muito importante, meu. Eu preciso saber aonde o mercado pode chegar e tudo mais. Na verdade, eu preciso saber aonde eu tenho um trade. Só que eu entendo que mais importante do que isso é entender, ou pelo menos ter a dimensão, se esse trade ele pode se desenvolver bem ao seu favor. E eu vou dar um exemplo de dois cenários que aconteceram na sexta-feira, lá na minha sala ao vivo. Inclusive, se você tem dificuldade em operar, se você não consegue, né, enxergar o mercado da melhor forma, você não consegue extrair dinheiro do mercado, eu tenho uma sala ao vivo onde a gente contextualiza o mercado toda semana. Eu leio o mercado, candle após candle, e todas as possibilidades de trade. Então, às vezes a pessoa já está cansada, fez muitos treinamentos, muitos cursos, e não conseguiu ter resultado. Às vezes você vivenciar esse ambiente da sala ao vivo é o que está faltando. Eu tenho muitas pessoas que já passaram pela sala ao vivo e conseguiram destravar os resultados. O link está aí na descrição. Então, o que acontece? Nós tivemos uma leitura na sexta-feira, que foi uma leitura de pullback, tá? Uma leitura de correção, aonde o dólar ele engrena um movimento de baixa. A gente começa a ver aqui que o mercado começa a romper fundo, né? E aí o que ele faz? Ele faz um retorno nesse fundo rompido, pessoal. Uma leitura assim de pullback bem padrão mesmo, aonde o preço rompe fundo, retorna no fundo rompido, e quando o mercado retorna nesse fundo rompido aqui, ele dá leitura de venda, porque a gente começa a identificar o quê? Formação de gatilho aqui. Então existia uma possibilidade de venda, só que o que acontece? Nós tínhamos aqui uma região do fundo do dia, que tinha acabado de ser formado, certo? Logo abaixo aqui, nós tínhamos também a região da mínima do dia anterior, certo? Por que é importante observar isso? Porque se a gente assume um trade como esse aqui, ó, vou entrar na ruptura, o meu stop aqui, ele estava ficando 7 pontos. Eu sempre deixo um pouco descolado da máxima, tá? E aí você projeta, por exemplo, uma vez o seu risco, aí vamos projetar os alvos finais, que eu sempre gosto de buscar, que é 3, 4 vezes o risco. Mas vamos lá. De antemão aqui, eu já percebo que para o mercado andar uma vez o meu risco, ele precisaria primeiro perder a mínima do dia, porque nem sempre o mercado vai continuar essa estrutura. O objetivo dele é continuar rompendo fundo, mas eu tenho que contar que em algum momento pode ser que ele volta para romper e não consegue. Então, se for nessa hora aqui que eu vender, eu já vou tomar um stop. Segunda região, mínima do dia anterior, também existia aqui por baixo. E para que o mercado começasse a se desenvolver um pouco mais ao meu favor, que é andar mais de 2 para 1, porque eu nunca zero uma operação em 1 para 1, tá? Raras às vezes eu vou zerar em 2 vezes o risco, eu sempre busco operações de 3, 4, 5 vezes o risco, né? Então eu me deparei com uma situação onde existia uma baixa probabilidade do mercado se desenvolver bem ao meu favor. E isso aqui é muito importante na hora que eu vou abrir o trade, na hora de clicar em compra ou venda. Então, nesse momento aqui, eu não quis colocar o meu capital em risco, porque eu percebi que o custo-benefício desse trade não estava valendo a pena. Agora, existem cenários, por exemplo, onde você vai ter, por exemplo, um ponto de parada aqui no fundo, só que depois você vai ter um espaço livre, por exemplo, lá embaixo. E aí você vê que se o mercado conseguir pelo menos ganhar essa região aqui, ó, ele abre um espaço de pelo menos 3 vezes o risco até um próximo obstáculo. Esse é o cenário que eu mais gosto de pegar trade. Não quer dizer que o mercado vai chegar lá, quer dizer que ele vai romper aqui e vai buscar o próximo alvo lá? Não quer dizer. Mas a chance do mercado engrenar uma força maior tendo espaço é muito maior do que não tendo espaço.
Então é aonde eu prefiro colocar o meu dinheiro em risco, né? Inclusive no índice nós também tivemos uma situação semelhante, aonde nós tínhamos aqui, o mercado ele fez um teste de mínima, tá? Algumas pessoas inclusive pegou esse trade, deu uma leitura de compra aqui. Só que perceba o seguinte, na ruptura aqui, nós tínhamos aqui um stop de 170, 220 pontos. Aí vamos projetar esse alvo aí, uma, duas, três, quatro vezes o risco. Perceba o seguinte, para o mercado me dar uma vez o risco, ele precisaria jogar para a máxima, beleza, maravilha. Agora percebam os alvos finais. Para o mercado me dar, por exemplo, duas vezes o meu risco. Nós já tínhamos aqui, essa aqui é as marcações de sexta-feira, eu nem apaguei, tá? Então nós tínhamos aqui, ó, uma região do diário passando aqui. Inclusive lá na sala ao vivo eu faço as marcações todo o início. Então você consegue visualizar quais são as principais regiões que você deve operar. Então por isso que a sala ao vivo ajuda muito, né? A sala ao vivo muitas vezes é o divisor de água. Então tem a região do diário aqui. Por cima, tinha a região do bola, dos 143 mil. Então perceba o seguinte, para o mercado me dar duas vezes o meu risco, que não é um alvo muito grande, ele teria que romper três obstáculos, três pontos de parada. E depois, para ele se desenvolver mais, por exemplo, para mais de quatro vezes o risco, ele ainda tinha que romper região dos 60 minutos, região da máxima do dia. O que eu enxergo com isso? Muita dificuldade para baixa probabilidade, né, de um trade bem sucedido. Ainda mais que na sexta-feira foi feriado americano, então já estava mais cauteloso ainda. Olha que nhaca que o mercado abriu, ó. Totalmente travado, totalmente preso dentro desse range, tá vendo? Então eu optei por ficar de fora, né, tanto pelo cenário de feriado americano, como pelas regiões e pelos obstáculos que tinha aqui. E sabe o que acontece muitas vezes, pessoal? Eu analisando isso aqui, isso evita que eu tome muitos stops, muitos stops. E eram stops, por exemplo, que as pessoas acreditavam naquela operação e aí é aquele negócio, pessoal. Mercado é um jogo de acreditar. Só que se der bom, você vai ser bonificado pelo seu risco. Se der ruim, você vai ser penalizado pelo seu risco. Então eu prefiro ser seletivo. Então muitas vezes eu acabo me livrando de operações ruins que acabam voltando, né? E eu acabo por acertar muitas operações que se desenvolvem bem ao meu favor, operações de 3, 4 vezes o risco. Eu compartilho muito isso lá no Instagram. Inclusive, todos vocês que me seguem aqui no YouTube têm que me seguir lá também no Instagram para vocês verem as operações, para vocês verem toda a leitura que eu ensino aqui no YouTube sendo praticada em tempo de mercado lá, né, no dia a dia. Então, assim, galera, eu olho muito isso, eu me preocupo muito com o meu alvo final. Eu não entro em uma operação preocupado só na parcial, que é o que muitas vezes as pessoas pensam. Ah, se bater uma vez o meu risco, tá bom. Muito pelo contrário. Porque eu entendo que hoje o meu êxito maior no mercado está respaldado no risco-retorno das minhas operações. Eu não tenho uma taxa de acerto alta. Minha taxa de acerto costuma girar ali em torno de 55% a 60%. Só que o que acontece? A maioria das vezes, quando eu perco um. E quando eu ganho duas, três, quatro, cinco vezes o risco. Eu estou sempre postando lá no Instagram. Então, por exemplo, o meu stop, às vezes, de uma operação é 3, 4 mil reais. Quando eu encaixo uma boa operação, é 10, 12, 15, 16 mil reais, como eu peguei trade semana passada que me deu esse financeiro. Então, a partir de hoje, coloque isso em prática. E se você quer destravar os seus resultados, link na descrição da sala ao vivo. No mais é isso. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!